Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, parece que tá por toda parte, mas que a gente raramente para entender de verdade. O diálogo interreligioso. A gente vive, né, num mundo com muitas crenças, mas o que significa, assim, na prática, conversar com quem tem uma fé completamente diferente da sua? Para guiar nossa conversa, estamos nos baseando numa análise muito interessante do portal teológico.clube. Mas a ideia aqui não é só, sabe, resumir um texto. É usar esse material para a gente tentar responder uma pergunta que eu acho que muita gente se faz. Como é que se pode ter uma fé com convicções fortes e, ao mesmo tempo, dialogar de verdade, com respeito, com quem pensa de forma totalmente diferente? Parece uma corda bamba. E para começar, vamos desvendar uma coisa. Qual é a diferença real entre um lugar ser multirreligioso e ser de fato interreligioso? Essa é a chave de tudo, o ponto de partida. Um ambiente multirreligioso ou plurirreligioso é basicamente uma constatação. É uma fotografia da realidade. Pensa num prédio onde mora um católico, um evangélico, um espírita e um muçulmano. Eles coexistem, estão no mesmo espaço, mas podem nunca trocar uma palavra sobre suas crenças. É um fato estático. É a convivência de elevador, basicamente. Bom dia, boa noite e cada um segue seu caminho. Exatamente. Agora, o interreligioso é um verbo, é ação, implica movimento, encontro, sabe? Uma dinâmica de troca. É quando essas pessoas decidem tomar um café juntas, não para converter uma outra, mas para tentar entender o que a sua fé significa para você? Como ela molda seu dia a dia? O objetivo não é criar uma mistura de doutrinas, o famoso sincretismo. É claro, não é para criar uma religião nova a partir de várias. Isso. E também não é uma tática de conversão disfarçada. O propósito é construir pontes sobre o abismo do preconceito, é promover um respeito que nasce do conhecimento e não da ignorância. E isso é poderoso porque muda o foco da divergência para convergência em alguns pontos. E um exemplo muito claro disso que a gente vê acontecer é quando líderes de religiões diferentes se juntam por uma causa humanitária. Uma enchente, uma campanha do agasalho, ninguém ali está discutindo a natureza da Trindade, mas todos concordam que ajudar quem está sofrendo é um valor fundamental. Isso é o diálogo em ação. Ok, mas agora vem a parte que mais me intriga. De uma perspectiva teológica cristã, que se baseia em revelações que considera únicas, definitivas, de onde vem a autorização para esse tipo de diálogo? Como se justifica teologicamente essa abertura? Olha, essa é a pergunta de US$ 1.000.000. E a resposta é bem mais profunda do que parece. A base principal é a soberania universal de Deus. Tem uma passagem no Salmo 24 que diz: "Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele vivem." Se a gente parte do princípio de que Deus é o criador de toda a humanidade, não só de um grupo, isso muda tudo. Implica que o cuidado e a providência dele se estendem a todos. O que nos leva a um conceito teológico bem específico, certo? A tal da graça comum. Precisamente. A graça comum é uma ideia fundamental aqui. Teologicamente, significa que Deus, na sua bondade, concede dons, como a razão, o senso de justiça, a capacidade de criar arte, o anseio por verdade, a todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. É por isso que podemos encontrar virtude, sabedoria e beleza em culturas e tradições religiosas não cristãs. A perspectiva cristã vê isso como um reflexo dessa graça que é comum a todos. Não é a graça da salvação, mas é a graça que sustenta o mundo. Entendi. Então não é como se Deus estivesse ausente do resto do mundo. E a própria Bíblia parece mostrar essa interação acontecendo. O material que a gente está analisando aponta algumas histórias que ilustram essa ideia, né? Qual seria um bom ponto de partida? Um dos primeiros e mais surpreendentes é o encontro de Abraão com Melquisedeque, lá em Gênesis. Abraão, o pai da fé judaico-cristã, volta de uma batalha e é abençoado por esse personagem misterioso, Melquisedeque, que é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. E o detalhe crucial é: ele não era da linhagem de Abraão, não fazia parte da aliança formal e, mesmo assim,
é reconhecido como um servo legítimo de Deus. Nossa, isso é fascinante, porque quebra completamente a ideia de que a revelação de Deus seguia um caminho único, linear desde o comecinho. Sugere que Deus já estava agindo de formas diversas. Exato. Outro exemplo belíssimo é a história de Ruth. Ela era moabita, uma estrangeira de um povo que, historicamente, tinha tensões com Israel, práticas religiosas diferentes. Depois que o marido morre, ela decide ficar com a sogra israelita e seguir o Deus de Israel. E o notável é que ela é totalmente acolhida. E mais, ela se torna bisavó do rei Davi, entrando na linhagem de Jesus. E o que me chama atenção na história dela é que é o caráter dela, a lealdade, a virtude que a integram à comunidade. Não a origem religiosa ou étnica. Isso diz muito. Sem dúvida. E tem também o caso do profeta Jonas, né? Que é enviado a contragosto para pregar em Nínive, a capital de um império inimigo. A história toda é sobre a relutância de Jonas e a insistência de Deus em demonstrar misericórdia por um povo de fora. Mostra que a preocupação de Deus transborda as fronteiras de Israel. Mas eu acho que o exemplo mais estratégico, digamos assim, o estudo de caso perfeito para essa discussão é o do apóstolo Paulo em Atenas, lá no livro de Atos. Ah, sim. Esse é um verdadeiro manual de diálogo intercultural. Paulo chega em Atenas, o centro da filosofia, do politeísmo grego, e a primeira coisa que ele faz não é condenar, é observar. Ele anda pela cidade e nota a intensa religiosidade dos atenienses. E então ele encontra o ponto de partida dele, um altar com a inscrição "Ao Deus Desconhecido". É uma sacada de gênio. Ele não chega e diz, vocês estão todos errados. Ele diz, olha, vejo que vocês são muito religiosos e buscam algo. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é dele que eu vim falar. Ele usa a cultura local como uma ponte, não como um muro. Deles, para construir o argumento. Ele demonstra respeito, ele identifica pontos de contato antes de apresentar a mensagem dele, que era radicalmente diferente. É uma aula. Ok, então essa base teológica é sólida e os exemplos são poderosos. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Imagino que o diálogo interreligioso não seja sempre um debate filosófico em Atenas, certo? Longe disso. E aqui a análise nos ajuda a organizar as coisas de uma forma bem prática, dividindo esse engajamento em 4 modalidades. A primeira, e talvez a mais importante, é o diálogo da vida. Que seria o que exatamente? A convivência cotidiana. É o diálogo que acontece na festa de aniversário do vizinho, no café da firma, na conversa na porta da escola. É o nível mais orgânico, sabe? É onde o respeito e a amizade nascem de experiências compartilhadas, preocupação com os filhos, com as contas. É onde as pessoas deixam de ser um rótulo o muçulmano, a espírita, e se tornam o Ahmed, a Márcia. É o diálogo mais comum e talvez o mais subestimado, porque é nele que os estereótipos são quebrados na prática, né? Exatamente. O segundo é o diálogo da ação. A gente até já falou um pouco dele. É quando pessoas de diferentes fés colaboram em projetos para o bem comum. Lutar contra a fome, defender direitos humanos, cuidar do meio ambiente. E essa abordagem é genial, porque ela meio que contorna o debate teológico que poderia levar a um impasse. Podemos discordar sobre o fim dos tempos, mas concordamos que as pessoas não deveriam passar fome hoje. A ação une onde a doutrina separa. Perfeito. O terceiro nível é mais formal. O diálogo do intercâmbio teológico. Aí sim, estamos falando de especialistas, acadêmicos, líderes religiosos se sentando para discutir doutrinas, textos sagrados. Mas com um objetivo diferente de um debate, imagino. O objetivo não é provar que o outro está errado, mas entender por que ele acredita no que acredita. Exatamente. O objetivo é a compreensão mútua. É esclarecer mal-entendidos históricos. É perguntar o que essa passagem significa para você na sua tradição. É um exercício de escuta profunda, não de retórica para vencer uma discussão. E o quarto tipo? É o diálogo da experiência religiosa. Esse é o mais íntimo e talvez o mais delicado. Envolve compartilhar vivências espirituais.
Como uma pessoa ora, como ela medita, o que um ritual significa para ela. A intenção não é praticar a espiritualidade do outro, mas ouvir e compreender o significado profundo que aquela experiência tem para outra pessoa. É reconhecer e respeitar essa dimensão espiritual. Tudo isso soa muito construtivo. Mas agora a gente chega no ponto que eu acho mais sensível de todos. Como equilibrar essa abertura toda com as convicções centrais da própria fé? Como dialogar sem diluir aquilo que você acredita ser a verdade? E aqui a gente entra no coração da tensão. É um equilíbrio delicado e tem pelo menos 2 grandes desafios. O primeiro é evitar o abismo do sincretismo e do relativismo. O sincretismo, como a gente disse, é a fusão de crenças. O relativismo é a ideia de que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, que no fundo todas as religiões são a mesma coisa. Para a perspectiva cristã, isso é um problema, porque a fé se baseia na singularidade de Jesus, como em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diálogo não pode significar abrir mão disso. Mas essa convicção na exclusividade de Cristo não soa, para quem está de fora, como um ponto final para qualquer diálogo genuíno. Como que o outro lado não vai interpretar isso como arrogância e, sei lá, o fim da conversa? Essa é a tensão existencial desse diálogo. A chave está na postura. Uma convicção não precisa ser comunicada com arrogância. Ela pode ser apresentada como um testemunho humilde, pessoal. Eu acredito nisso, isso transformou a minha vida e eu gostaria de compartilhar com você. E isso nos leva direto ao segundo desafio: equilibrar diálogo e testemunho. A diferença entre conversar e converter. Exatamente. O diálogo não pode ser um cavalo de Troia para um proselitismo agressivo. Isso seria desonesto, destruiria a confiança. No entanto, para o cristão, o desejo de compartilhar a fé é parte da identidade. A sugestão aqui é que um diálogo genuíno e respeitoso crie um contexto de confiança mútua. E é nesse solo fértil da confiança que um testemunho, quando compartilhado, pode ser recebido não como uma agressão, mas como um presente, como algo autêntico. Não é uma tática, é uma consequência natural de uma relação de respeito. Então a clareza de propósito é tudo. Uma hora você está construindo uma ponte, que é o diálogo. E em outra, talvez você convide alguém a atravessá-la, que é o testemunho. Mas não dá para fingir que se está fazendo uma coisa quando na verdade se está fazendo outra. A honestidade é a base. Uau! Que jornada! A gente começou com a simples diferença entre só conviver no mesmo espaço e interagir de fato. Vimos que para a fé cristã existe uma base teológica sólida para essa interação, né? Enraizada na soberania de Deus, com exemplos bíblicos incríveis. Exploramos as formas que isso pode tomar no dia a dia, desde uma conversa na padaria até um debate acadêmico, e terminamos nesse equilíbrio delicado, mas crucial, entre manter a própria convicção e ao mesmo tempo se abrir para ouvir e respeitar o outro. No fim das contas, a mensagem que fica é que é possível, sim, um engajamento que busca compreensão e colaboração. Um engajamento fundamentado no respeito e no amor ao próximo, sem que isso signifique abandonar a própria identidade de fé. É um caminho que exige ao mesmo tempo convicção e humildade. Perfeito. E para encerrar nossa conversa, fica uma provocação para reflexão, inspirada justamente naquele exemplo do apóstolo Paulo. A gente falou tanto sobre como ele, lá em Atenas, encontrou um ponto de partida comum, o altar ao Deus desconhecido, para iniciar o diálogo dele. A questão que fica é, no nosso mundo atual, tão polarizado, tão cheio de muros ideológicos, qual seria o equivalente a esse Deus desconhecido? Onde estão os anseios comuns, os valores compartilhados, as buscas por significado, que podem servir de base para um diálogo genuíno, em vez de mais um confronto de convicções?